Oi, me chamo Mauro e essa é minha história. Moro aqui em Teresina, capital do Piauí. Sou piauiense de raiz, nordestino de raiz. E é claro que, como todo nordestino, a gente sempre começa lá de baixo, uma vida humilde, uma vida com muita batalha e, claro, com muita esperança. E iniciei trabalhando aos meus 10 anos de idade, vendendo coxinha. Eu tinha um vizinho que a esposa dele fazia coxinha e vendia no próprio comércio. E eu mesmo tive a iniciativa de chegar para ele e dizer assim, olha, consegue um recipiente de plástico e coloca essas coxinhas para mim vender, que eu vou atrás de cliente e aí você me dá uma comissão. E é claro que deu certo e o nome dele é Lourenço. Rapaz, às vezes era de bicicleta, às vezes era de pé. Era assim. A minha esposa fazia as coxinhas e botava para ele vender, né? Aí é verdade mesmo. Ele tinha uns 10 para 11 anos. Aos 13 anos, meu maior sonho era ter uma bicicleta. Eu olhava para as estrelas e aguardava a estrela cair para me fazer aquele pedido. Eu quero conseguir ganhar uma bicicleta. E minha mãe não tinha condição de me dar essa bicicleta. Eu nunca tive pai, né? Nem um pai presente, um pai para dizer assim, um pai para me dar educação, um pai para ver como inspiração. Eu nunca tive. E era eu ou Deus, e Deus. Então, eu tinha um amigo que vendia ovo de codorna. E desse amigo, eu comecei a acompanhar ele, ajudar ele a vender ovo de codorna. E aí ele tinha um dia de folga dele, que era na segunda-feira. Aí eu falei, cara, eu vou te ajudar a vender ovo de codorna nessa semana e na segunda-feira tu me presta a tua caixa de isopor para mim vender ovo de codorna, que eu vou ver se eu consigo um dinheiro emprestado com a minha tia e aí eu compro os ovos de codorna, cozinho, consigo o recipiente, a garrafinha com sal e pimenta e vou lá vender esses ovos de codorna. E nós ali, eu falo assim, era um vizinho meu que tinha a mesma idade que eu tinha, praticamente mais ou menos 13 anos de idade. Então eu pegava consegui ajudar ele durante a semana, peguei essa caixa de isopor emprestada, peguei R$5 emprestado com a minha tia e comprei os ovos de codorna, né? Os ovos de codorna eram R$1 a caixinha, eu conseguia vender por 2, tinha lucro de 100%. E aí ali foi o início de uma jornada de empreendedorismo que eu comecei aos meus 13 anos. E sabe qual era o objetivo? Comprar a bicicleta. Consegui comprar a caixa de isopor, minha própria caixa de isopor, e na mesma semana eu consegui comprar a minha bicicleta, uma bicicleta de R$15 que estava ali com a plaquinha na oficina de bicicleta do bairro e era o meu maior sonho. Eu consegui conquistar com o meu próprio suor a bicicletinha, uma BMX, né? E daí parti a ser vendedor oficial de ovo de codorna. Só que tinha um porém. Eu sempre esperava pelo lucro, então dava noite, muitas vezes, passei por muita dificuldade mesmo, até em alimentação, e tinha a Dona Rosa. A Dona Rosa era uma vendedora de espetinho do meu bairro e que eu prometia, eu tinha um acordo com ela. E Dona Rosa, antes de eu ir vender, eu posso passar aí para me alimentar bem? Quando eu voltar da venda de ovo de codorna, eu lhe pago. E eu tinha esse tratado com a Dona Rosa. Eu sou a Rosa do Espetinho, eu conheço o Mauro desde os 3 anos de idade. Ele ia vender ovo de codorna na bicicletinha.
Aí primeiro ele passava aqui para jantar, que ele sempre gostou da minha janta. E é claro que eu tinha os meus clientes fidelizados, porque eu passava todos os dias ali na borracharia do Mani. O Mani, ele é um mecânico, um borracheiro, que sempre no final de semana, ele era certo ele comprar os ovos de codornas na minha mão. E eu passava ali, vendia o ovo de codorna para ele. E, nossa, ele foi um dos clientes recorrentes que eu tinha de todas as semanas. Ah, o Mauro eu conheci ele jogando bola aqui no campo Francisco Marreira. Jogava bola com os amigos. O Mauro sempre foi um menino trabalhador, nós jogando bola e ele vendendo ovo de codorna. Sempre procurava a gente no campo. Aqui também na minha oficina, né, que aqui, onde eu estou aqui de lado era um bar. Sempre ele ia vender também ovo de codorna, procurando, né. Vocês querem comprar, sempre os clientes compravam. Agora, tinha um bar que eu tinha uma carteira de cliente fixo, porque lá no bar do Zezinho, todos os meus clientes ali, e claro que eu tinha só 13 anos, tá? Era vizinho de onde eu morava, então o pessoal chegava, descia do ônibus, ele chegava do trabalho, descia do ônibus, já ia diretamente para o bar do Zezinho. E lá eu te garanto que lá eu fazia uma boa venda de ovo de codornas ali, principalmente até pro seu Zezinho. Pois é, campeão. Aqui eu sou o Zezinho, dono do bar aqui, né? E o Mauro é conhecido das antigas, né? Ele passava aqui, os ovinhos de codorna dele, né? Caba legal, gente boa, conversador e prestativo, né? Sempre cuidou dos negocinhos dele direito. É certo que eu também tinha amigos, né? Nunca deixei ter aquela pressa de ser adulto rápido. Eu tinha meus amigos, eu brincava. Inclusive tinha um campo de futebol ao lado de casa e que ali se reunia toda a vizinhança, todos os meus amigos de infância. A gente se reunia ali para jogar bola. E assim, uma das referências que eu tenho hoje também desse meu passado é o Robson. O Robson, nossa, assim, era um amigo meu muito presente e que o Robson hoje ele é barbeiro. O que falar sobre o Mauro? O Mauro sempre foi uma pessoa batalhadora, conhecida no bairro, não só hoje a sua profissão, mas também pela sua correria, pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Sempre foi um jovem que correu atrás do seu objetivo. Antigamente, todo mundo jogava bola, ele sempre fez a correria dele, sempre buscou os objetivos dele. Inclusive, era um cara que vendia ovo de codorna na comunidade, em bares, em grupinhos de amigos. Ele sempre foi essa pessoa batalhadora e lutou até chegar ao seu objetivo hoje. Chegando nos meus 19 anos, já tinha terminado o ensino médio, agora chegou o momento de entrar no mercado de trabalho. Peguei meu currículo, coloquei numa agência de emprego e, se eu não me engano, essa agência ela cobrava R$30 para eles conseguirem um emprego para você, para mim, né? E aí eu coloquei lá, paguei a taxa de R$30 e foi aí que a minha vida começou na Limpserv. Eu fui chamado para ser um auxiliar de limpeza contratado por uma empresa de facilities. E seu Gustavo foi o que fez a seleção e me colocou lá nesse banco do Exército, onde eu comecei a minha jornada na limpeza. Popex. Lá no Banco do Exército. Lá no Banco do Exército, exatamente. Aí o Mauro foi para ser meu prestador de serviço lá. Ele ficava cuidando da limpeza lá com o Coronel Full. Coronel Full. Aí foi indo e tal, não sei como foi, eu sei que terminou na época a gente... O contrato. O contrato. E uma coisa eu te garanto, eu acredito muito em ambiente. E um ambiente que tornou-se a minha segunda escola foi o Exército. E eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do Banco do Exército com um tenente-coronel,
um tenente e um advogado, né? Um auxiliar, um assistente e um tenente-coronel como chefe do escritório. E lá foi a minha segunda escola. Nossa, eu lembro bem que do tenente do Cordeiro sempre me direcionava, me dava conselho. Nossa, assim, eu tenho uma lembrança muito incrível do Cordeiro. Mauro, cara, tu chegou meio acanhado, né? Como eu te disse, tu chegou meio acanhado, com aquela blusazinha azul, né? Era da GG, né? Da Limpserve. Da Limpserve, né? E ficou por ali, né? Mas como eu te disse anteriormente agora, né? Tu é um cara observador, né? Tu fazia além daquilo que era proposto para você. Às vezes a gente até diz assim, Mauro, não faça isso não, porque não está no contrato. Entendeu? Ou seja, tu sempre queria aprender algo a mais, né, da função que tu exercia. Mas tu sempre exerceu a tua função com dignidade, respeito. É tanto que tu abraçou ela e hoje tu tá onde tu tá. Já o assistente Carlos César era o cara que eu olhava assim e via ele como referência em atendimento. O cara conseguia conquistar o cliente. O cliente que sentava na cadeira do Carlos César, o cara podia estar o dia dele assim muito para baixo, mas depois que saía da cadeira do Carlos César, pensa, o cliente saía ali numa alegria, um atendimento incrível, e que eu observava tudo. Eu observava até a maneira que o Carlos César atendia o telefone. E nossa, e eu como observador, e ali foi a minha segunda escola, e o Carlos César foi uma das referências para mim, assim, profissionais, relacionado a atendimento, relacionado a relacionamento com o cliente. Mas o que eu tenho para dizer para você é que é o seguinte: quando você chegou na Polpex, eu, olhando para você, fiz uma avaliação totalmente equivocada daquilo que no futuro a gente iria encontrar, né? Eu não imaginava, sinceramente, que você ia chegar onde chegou. Realmente foi uma surpresa muito, muito grande, uma grata surpresa. Com o passar dos dias, com o passar dos anos, né? A sua evolução foi ficando muito clara para mim, e eu realmente fiquei muito surpreso, mas surpreso de uma maneira positiva, porque eu vi o crescimento de um profissional assim, uma pessoa e um profissional realmente diferente de todos aqueles com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar. Só que aconteceu o seguinte: o contrato da Polpex acabou. Eu tive que voltar para a empresa onde eu trabalhava, que era terceirizada, né? Lá para a sede, e aguardar um novo contrato. E foi aí que eu questionei o meu patrão por que eu não participava de uma reunião que acontecia todos os sábados, e que era nada mais que nada menos uma reunião dos vendedores. Os vendedores recebiam químicos, o pessoal da parte técnica das fábricas e dava treinamento ali. E eu, que como admirador da limpeza, eu questionava ele, por que eu não participo aí? Aí ele chegou um momento para mim e falou: Mauro, para você participar dessas reuniões, você tem que ser vendedor. E aí eu pedi ele uma oportunidade, e a oportunidade ela veio. Tô vendo aí que tá acontecendo uns treinamentos aí lá na sala em cima ali, sala de treinamento, vem uns caras aí das fábricas de produto treinar o pessoal. Por que eu não participo? Só porque eu não sou da limpeza não, criticando ele, né? Ele, rapaz, ele é só para vendedor. Bote na venda. Mal, mas tu não tem experiência? Não, bora faz um teste. Tá bom, vou chamar aqui uma vendedora aqui. Socorro, vem cá, Socorro. Socorro, esse aqui menino vai estagiar aqui contigo. E aí eu quero que tu faça um estágio de um mês aqui com ele. Vai fazer um estágio de um mês contigo, para ver se ele tem um dom mesmo da... Rapaz, eu dobrei a venda da Socorro, fazendo demonstração. Tu lembra? Foi. Fazendo demonstração. Então, Socorro gostou. Gostou. Mauro, não, Gustavo, deixa mais um mês. O Mauro, não, o Mauro já tá pronto aí. E aí eu fui vendedor.
Aí... Produtos é Sembra. É Sembra, cara. É Sembra, Jofel, Audax, Start Química. Tudo era rentinho, rapaz, era coisa. Era bota, era confusão, rapaz. Aí, vendedor de produto de limpeza e pronto. Aí depois que eu me tornei vendedor de produto de limpeza, eu tinha um cliente. E esse cliente chegou para mim e disse assim: Mauro, eu quero que você... Infelizmente eu não vou poder comprar teus produtos mais, mas eu gosto muito da tua assistência, do teu suporte que você dá aqui, de ensinar os meninos. Eu queria te dar uma proposta para você passar toda semana aqui, uma vez por semana, pelo menos uma horinha, para estar orientando o meu pessoal, para a gente não ter de se desligar. Só porque eu não vou poder comprar teus produtos, mas eu vou poder comprar os equipamentos, as fibras, saco de lixo, os descartáveis, né? E aí aconteceu assim o que eu nunca esperava. No meio do treinamento, eu dando um treinamento lá para o pessoal da cozinha, chegou a vigilância sanitária. E a moça da vigilância sanitária, quando ela chegou, eu tinha acabado de terminar a reunião ali, e ela perguntou: quem é você? E eu falei que era o rapaz responsável por dar treinamento de limpeza. E tu sabe que todo fiscal, ele sempre vai fazer perguntas sobre protocolo de limpeza, porque nada mais que nada menos ali é uma fiscalização. Então eles precisam recolher o máximo de informação, até mesmo para colocar ali no seu processo. E toda pergunta que essa fiscal fazia para mim, eu respondia. Ela chegou para mim: ei, me conta como é que é o protocolo de limpeza dessa cozinha industrial. Chegou o final do expediente, como é que acontece? Ô, doutora, a gente usa o detergente clorado. O detergente clorado é um produto que limpa e desinfeta em uma só operação. O nosso produto ele tem 6% de cloro ativo à base de hipoclorito de sódio, então ele vai limpar e desinfetar, neutralizar o mau odor, até dar uma clareada, né, uma branqueada. E a gente consegue fazer a limpeza e desinfecção dessa produção, de toda a produção, principalmente desde o teto, parede, equipamentos, piso, até as tábuas de carne. E aí o legal é que ela também perguntou sobre a chapa. E essa gordura aqui pesada, essa chapa e essa coifa, qual é o produto que vocês usam? A gente usa o desincrustante alcalino, que ele é um produto, um detergente, mais um pouquinho de porcentagem de soda cáustica, que dá esse poder de ação na remoção da carbonização e também da gordura caramelizada. E é assim que a gente faz tanto a limpeza, com esse produto que a gente faz a limpeza da chapa e da coifa. Essa mulher, ela ficou assim, impressionada pelo meu conhecimento, o nível de conhecimento que eu tinha relacionado a produtos químicos, produtos de limpeza, né? E aconteceu o que eu não esperava que acontecesse. Ela me chamou lá na vigilância sanitária. É porque no momento que eu estava fiscalizando, você estava me acompanhando o tempo todo e sempre me perguntando as coisas, com interesse, para saber daquilo, porque o senhor estava pedindo aquilo e tudo. Então, o seu interesse naquilo demonstrou que, para mim, que você ia fazer sucesso, que você entrasse nessa área. Aí eu senti isso, você era novinho ainda, né? Estava começando tudo. E aí eu achei que eu poderia te ajudar, te nortear para esse campo. Essa mulher, sem palavras. Quando eu conheci a Geni, ela me deu esse direcionamento da legislação sanitária, eu tive um novo insight de que daquilo que eu estava estudando a limpeza realmente fazia sentido e que eu poderia avançar mais, estudar a limpeza a fundo. E foi as legislações da Anvisa, da Vigilância Sanitária, a RDC 216, a RDC 275 da Anvisa, a CVS 5, que é uma das legislações sanitárias mais rigorosas do Brasil, que é do estado de São Paulo, que me fez dar essa atenção especial para a limpeza. E foi daí, quando a GNI pediu para mim estudar essas legislações,
procurar se capacitar, fazer o curso de implantação de boas práticas e APCC, a formação de consultores de boas práticas e até o técnico em vigilância sanitária e saúde, foi aí que eu me tornei o primeiro consultor de limpeza, especialista em vigilância sanitária do Brasil. Sejam bem-vindos. Dona Socorro, levada para morar em uma casa de família. Aos 15 anos, ela já era considerada como empregada doméstica, secretária do lar, assim como você pode identificar. Só que Dona Socorro se tornou uma pessoa muito querida da família no qual ela trabalhava. Anos depois, aconteceu o inesperado. A dona da própria casa, ela faleceu. E seus filhos, como a casa era uma casa já de família, uma casa que já levava bastante tempo, bastante anos que eles moravam ali nessa casa, os 2 filhos únicos, tanto o homem como a mulher, decidiram vender a casa para dividir a herança. Um dos filhos ficou com a Dona Socorro, porque a Dona Socorro cuidava muito bem dos filhos dele e já era considerado como tia. Só que o que aconteceu? O filho, ele decidiu construir uma casa de alto padrão, porque ele sonhava em ter tudo do bom e do melhor, longe daquela tradição de casa de fazenda no meio da cidade, porque o objetivo dele era construir uma casa, a casa mais bonita da cidade. Então, porcelanato, R$6.000 o metro quadrado do porcelanato. Pedra de mármore, granito, banheira, tudo de alto padrão. Os móveis nem se fala. Só que quando chegou perto da inauguração da casa, eles decidiram que se programar fazer uma viagem. Os filhos já estavam crescidinhos, já estavam ali chegando nos seus 5 anos de idade, e a família decidiu fazer a mudança para a casa nova. Só que essa mudança se tornou algo cansativo e eles decidiram fazer uma viagem. Eles foram para o Beto Carreiro. Então, isso porque era sonho das crianças. Então, decidiram fazer essa viagem e se ausentar dessa casa por 15 dias. Só que aconteceu o que ninguém esperava. Dona Socorro ficou na casa e decidiu fazer uma limpeza geral, porque a equipe de limpeza pós-obra que foi contratado por seu patrão não fizeram uma boa limpeza. E ela mesmo se incomodava com os resíduos de tinta, resíduos de cimento, e decidiu limpar a casa. Primeira coisa ela fez, ela pegou a água sanitária, ela com um sabão em pó, começou a levar os baldes para encher no banheiro, ligou o chuveiro e começou a cair aquela água lá, e ela começou a preparar a solução dos produtos, aquela misturinha que todo mundo acha que vai limpar tudo.
pegou a água sanitária, o sabão em pó e começou a depositar naquele recipiente cheio de água, ou seja, aquele balde com solução de misturinha à base de hipoclorito de sódio com soda cáustica. Mas eu não vou te dizer que a Dona Socorro, imediatamente ela sentiu, começou a inalar esses produtos. Ela pegou esses baldes com a solução preparada e começou a aplicar em toda a casa, naquele porcelanato de alto padrão. E de repente, ela começou a observar que o próprio piso estava mudando de cor. A própria solução clorada com o sabão em pó estava agredindo o piso e manchando o piso. Ela sabendo que algo estava dando errado, ela começou logo a pegar o seu rodinho de madeira e começou a puxar o produto. E aonde que ela puxava o produto com o auxílio do rodo, ela percebia que estava ficando manchado. Dona Socorro se desesperou. Ela pegou os baldes que estavam cheios de água e começou a jogar água e de repente começou a espalhar o produto da sala para a cozinha. E ela não esperava o pior. E aí ela começava a puxar com o rodo, puxou para o rodo e levando toda aquela solução química, toda aquela solução clorada com sabão em pó para o banheiro. E aonde que o produto tinha um contato com a superfície manchava. Até o corrimão da escada de inox. As lixeiras de inox nem se fala do banheiro, porque tudo dentro do banheiro era dourado e à base de inox. E aí, Dona Socorro finalmente conseguiu fazer a remoção de todo o residual químico que ela tinha aplicado ali na sala, praticamente espalhado por todos os cômodos da casa. E ela começou a pegar o seu velho pano de chão e começou a secar e percebeu que o mal já tinha acontecido. Aquele sonho daquela casa que era um sonho praticamente do seu patrão, estava se transformando em um pesadelo. Dona Socorro começou a chorar, desesperadamente. Não sabia mais o que fazer. Ela pegava o desinfetante, jogava o desinfetante no piso e passava com pano para ver se conseguia desfazer aquilo que tinha feito. E logo em seguida ela percebeu que não tinha mais jeito. Dona Socorro fez o seguinte: ela foi até o quarto das crianças, pegou uma das cordas que era colocada na rede do filho mais novo do seu patrão e foi até o quarto onde ela dormia, armou a corda e suicidou. Agora eu te pergunto,
quantas donas socorros, o que acontece nos bastidores da dona Socorro, do seu Chico, do seu Francisco, da dona Maria, que nunca receberam um treinamento de limpeza. Eu vou te perguntar uma coisa, será que esses profissionais não são cobrados diariamente? Imagina você contratar uma pessoa para fazer uma limpeza de um quarto de hotel e os materiais que ela usa é isso aqui que eu acabei de jogar no chão. O rodo de madeira, a vassoura para esfregar, a água sanitária e o sabão em pó. Eu imagino quantas pessoas que trabalham com limpeza levam um desconto do seu próprio salário por manchar um equipamento ou uma superfície. Eu fico imaginando aqueles profissionais que trabalham em condomínio, ou até mesmo em hospital, ou até mesmo aquela doméstica que é colocada para fazer uma limpeza pós-obra que ela não tem nenhuma noção. Até quando? Até quando vamos colocar o nosso óculos escuro e fazer de conta que nada existe? Até quando vamos colocar uma venda nos nossos olhos e fazer de conta que situações como essa não existem? E eu quero te fazer uma pergunta. Você que tem um colaborador, você que tem alguém que trabalha e que faz limpeza para você, quando é que você pagou um treinamento de limpeza para essa pessoa que cuida do seu lar, que cuida da sua empresa e que faz a limpeza de forma avulsa? Porque essas pessoas, elas simplesmente trazem uma cultura de casa. E essa cultura da limpeza doméstica, essa herança da limpeza doméstica, não tem nada a ver com o ambiente institucional. Até quando? Até quando você vai pensar que um treinamento de limpeza é gasto? Até quando você vai colocar a limpeza em último lugar? Porque é através da limpeza é que você consegue ter qualidade de vida, você consegue ter saúde. Independente se seja um hospital ou um serviço de alimentação, a limpeza, ela tem que ser tratada em primeiro lugar e não deixar em último lugar. Agora eu te pergunto, isso está fazendo total sentido para você? Coloca aqui nos comentários. Agora eu te pergunto, até quando essa limpeza convencional vai acabar? Essa limpeza com misturinhas malucas, a limpeza com vinagre, a limpeza que aplica o limpa-vidro lá no vidro e fica tudo manchado. Até quando vamos ouvir histórias
de pessoas que realmente tenha tirado sua própria vida pelo fato de ter um desgaste psicológico, como a Dona Socorro. Meus pêsames. Eu nunca pensei que um jornal poderia servir para limpar vidros. Um item que vai soltar tinta, vai soltar pelo e que vai simplesmente atrasar a limpeza. Eu nunca pensei que um produto que fosse direcionado para a roupa pudesse se tornar um item mais usado para fazer limpeza de piso. Até mesmo que, se você observar, a composição principal desse produto é o hidróxido de sódio, ou seja, a soda cáustica. Um produto altamente corrosivo que, quando é aplicado na superfície e misturado com água, automaticamente acaba ativando os tensoativos tanto do detergente quanto da soda cáustica e começa a queimar. Quer ver o exemplo? Coloque. Aplique o produto na sua mão, jogue o produto na sua mão, mistura um pouquinho d'água e você vai ver o resultado. Eu nunca pensei que as pessoas iam pegar um produto para roupa, para alvejar as roupas e fazer com que esse produto, através desse cheiro forte do cloro ativo, do hipoclorito de sódio, poderia se tornar uma simbologia de limpeza. O cheiro da limpeza. E que esse cheiro é altamente tóxico. Você quer ver um exemplo? Aplique esse produto dentro do seu banheiro, joga lá, puro lá em todas as superfícies, pega a chave da tua porta, tranca esse banheiro, joga a chave por baixo da porta e você vai ver o quanto a tua vida corre risco. Eu nunca pensei que as pessoas comprassem o desinfetante pelo cheiro. Será que elas imaginam que a verdadeira função do desinfetante é deixar as bactérias perfumadas? Eu nunca pensei que as pessoas achassem que as bactérias, só tem bactéria no chão, porque é uma preocupação danada com o chão. Joga lá o produto desinfetante no chão. Eu nunca pensei. Eu nunca pensei que um produto que fosse fabricado para salada pudesse ser um produto de limpeza. Como assim? Algo que foi criado na imaginação das pessoas e de repente o pessoal está usando um produto que simplesmente é para o alimento e está lá jogando no piso e dizendo que esse é o melhor produto da limpeza. Eu nunca imaginei que as pessoas pudessem usar o amaciante misturado com um desinfetante e a água sanitária com óleo de peroba e o sabão em pó
e achar que esse aqui é o produto mágico para limpar, para desinfetar, para deixar a casa cheirosa e brilhosa, o piso brilhoso. Eu nunca imaginei que as pessoas pudessem pegar o limpa-vidros e misturar com óleo de peroba e dizer que esses dois produtos aqui, misturados dentro de um recipiente, pudesse se tornar um ótimo produto para a limpeza de vidro. Eu nunca pensei que alguém pudesse comprar uma vassoura que foi feita exclusivamente para varrer e de repente está lá esfregando o piso. Eu nunca pensei que a pessoa ia comprar um rodo de madeira, fazendo com que aconteça um risco de quebrar esse cabo e no momento da operação de limpeza ocorrer um acidente. Eu nunca pensei. Eu nunca pensei que todas essas loucuras que eu acabei de mencionar fossem ensinados por entes queridos, entes lá atrás, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, pudesse ser algo tão valorizado nos dias de hoje. Valorizado relacionado à tradição. Porque para mim é simplesmente uma escravidão. E a pergunta que eu quero te fazer é: quem te ensinou a fazer limpeza? Coloca aqui nos comentários quem é que te ensinou a fazer limpeza. Foi sua mãe, foi seu tio, foi sua avó, foi seu vizinho, foi seu patrão? Quem te ensinou a fazer limpeza? A segunda pergunta é: eu tenho certeza que ele trabalha com limpeza, né? Eu tenho certeza que essa pessoa, ela tem um conhecimento gigante sobre a limpeza. A terceira pergunta é: por que até hoje você ainda faz uma limpeza de uma forma antiga? De uma forma que hoje superfícies foram mudadas, foram melhoradas, estão mais caras e ainda hoje você ainda usa esses produtos. E a pergunta é: até quando você vai continuar fazendo limpeza de forma errada? Até quando você vai sentir aquela velha enxaqueca depois daquela misturinha da água sanitária com sabão em pó que você fez na sua casa? Até quando você vai continuar vendo o seu piso grudento por excesso de produto, por aplicar o desinfetante lá de qualquer jeito? Até quando você vai suportar ver os seus vidros completamente embaçados? E o mais, eu te digo:
Quem sofre mais são aquelas pessoas que realmente trabalham com limpeza. Seja a secretária do lar, seja aquela que trabalha numa casa de família, seja uma diarista que não tem seus produtos, seus equipamentos e acaba confiando na sua cliente. Até quando isso vai continuar? Até quando? Até quando você vai chegar nos ambientes e sentir aquele cheiro forte de água sanitária, colocando em risco a própria saúde de pessoas que têm alergias? E não só pelo fato de alergias, mas aquele cheiro, aquela fumaça tóxica que é criada e que visivelmente ninguém vê, e está lá a pessoa jogando água sanitária em todo lugar, sem saber que a própria água sanitária ela tem que diluir para depois usar, porque usando puro não tem eficácia nenhuma. Eu quero te perguntar até quando? Pessoal, eu quero te fazer uma pergunta. Isso aqui que vocês estão vendo, ouvindo, realmente faz sentido? Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber. Coloca aqui se realmente está fazendo sentido para você. E se realmente está fazendo sentido para você, eu quero que você compartilhe essa aula para mais pessoas. Seja sua mãe, seja seu tio, seja seu vizinho, ou até mesmo a sua amiga que trabalha com limpeza. Eu quero que esse conteúdo chegue até nessa pessoa, para que essa pessoa também tenha a mesma oportunidade que você está tendo. Uma oportunidade de adquirir conhecimento e estar conscientizada de que através da limpeza nós possamos fazer uma limpeza de forma inteligente. Uma limpeza com pouca água, pouco produto, menos esforço e um resultado extraordinário. Porque se continuar, pode ter certeza, a tua empresa não vai ter colaborador para fazer limpeza. A tua casa não vai ter mais diarista para fazer limpeza. Sabe por quê? Porque todos eles vão estar no hospital. Vão estar na fila do INSS esperando por uma aposentadoria porque está com a AR de disco. Porque passaram a sua vida toda tendo um desgaste físico porque você não investiu no equipamento correto, no produto certo e não investiu em um treinamento para que elas pudessem ter a oportunidade de aprender o processo de forma correta. E agora eu te pergunto, mais uma vez, até quando? Até quando vamos continuar nisso? Por isso, eu quero te convocar para você assistir
essas 3 aulas, começando de hoje, 3 aulas no qual você vai participar dessa imersão, que você vai ter a oportunidade de aprender comigo a fazer uma limpeza de forma planejada. Não uma limpeza de forma avulsa. Porque existe 2 diferenças muito grandes. Ou seja, existe uma diferença muito grande em 2 processos de limpeza. O processo de limpeza doméstico e o processo de limpeza profissional. Porque você vai aprender comigo a descartar tudo isso aqui e usar um produto que realmente te ajuda, independente de qualquer superfície. O produto, você vai aplicar o produto e você vai ver acontecer a reação química, e com um simples processo de esfregação você vai ver a sujidade saindo. Independente se seja um vidro, independente se seja um box, independente se seja um próprio piso porcelanato encardido, independente se seja um vaso sanitário, independente se seja qualquer superfície, você vai aprender nessa imersão como usar o produto certo, o equipamento certo e saber fazer o processo feito da forma correta. E eu quero te convidar para você fazer parte da nossa comunidade no Facebook. Essa comunidade vai estar aqui com o link na descrição desse vídeo. E você vai ter a oportunidade de interagir com mais pessoas que vão participar dessa imersão de 3 dias de treinamento. E eu te prometo que esse treinamento vai ser o melhor treinamento da tua vida. Eu te garanto que você nunca mais vai chegar em casa cansada e dizer que foi por limpeza. Eu te garanto que depois que você decidir fazer a sua faxina na sua casa num lindo domingo, você não vai ter mais o que reclamar. Que foi muito puxado e que está muito cansada, está exausta. Porque nessa imersão você vai aprender comigo a descartar a limpeza doméstica e aprender a trabalhar com limpeza profissional. Então, essa imersão limpeza americana, ela foi vista como a técnica da limpeza que valoriza o meio ambiente, que usa pouca água, usa pouco produto e um resultado extraordinário. Então, nessa imersão, você vai aprender comigo como fazer uma limpeza com pouca água, pouco produto, menos esforço e um resultado extraordinário. Eu quero te convidar para a próxima quarta-feira, depois de amanhã, você vir participar mais uma vez dessa imersão com caderno e caneta na mão. E tudo aquilo que eu for ensinar aqui e você aprender e achar interessante, anote. Anote. Você anotando, você vai fazer com que a tua mente, ela ajude a tua mente a fixar essa informação
E quando você for fazer qualquer processo de limpeza, você vai lembrar, eu tenho certeza. Se esqueceu, corre para o caderninho de anotação e veja lá as informações que você viu aqui e aplique na sua casa, aplique na sua empresa. Então, essa imersão é para você que é diarista, essa imersão é para você que trabalha, que é auxiliar de limpeza, serviços gerais. Essa imersão é para você que é personal organizer, dá treinamento de limpeza nas casas, nas residências. Essa imersão é para você que tem uma empresa de limpeza, de facilities, limpeza pós-obra. Essa imersão é para você que trabalha num hospital, porque você vai aprender informações técnicas para você aprender e aplicar na prática. Essa imersão é para você que trabalha em serviço de alimentação, porque lá também prioriza a limpeza, porque a limpeza ela faz parte das boas práticas. Essa imersão é para você que está cheia de fazer a limpeza e não conseguir chegar no resultado. Essa imersão é para você que quer se profissionalizar e se tornar referência na sua cidade, trabalhando por algo que é digno. E quando você estuda a sua profissão e consegue aplicar todos os dias, não tem como não se tornar melhor naquilo que você faz. É certo. E depois você vai ter o privilégio de dar treinamento de limpeza, fazer serviço de limpeza em casas de alto padrão, ter sua empresa de limpeza. Você vai ter a oportunidade de transformar a sua vida através da limpeza. Porque eu te garanto que hoje o pessoal só sabe usar esses produtos aqui, esses produtos comuns, e não consegue um resultado extraordinário. Nessa imersão chamada Limpeza Americana, você vai ter a oportunidade de aprender técnicas inovadoras, técnicas com o produto certo, o equipamento e o processo feito da forma correta. E você vai ter a oportunidade de se tornar uma referência na sua cidade, no seu estado e quem sabe no Brasil. Porque atualmente todo mundo está fazendo limpeza errada, de forma errada. E eu quero te convidar para você juntar em nossa comunidade no Facebook, com o link disponível aqui na descrição do vídeo. E todo mundo, nessa quarta-feira, você ter a oportunidade de aprender comigo os conceitos de limpeza, de sujidade, de saber qual é o significado de incrustação, o que é desinfecção, o que é higienização. Nessa quarta-feira, você vai aprender a parte técnica da limpeza. Você vai aprender a usar a teoria e aplicar na prática e conseguir ter um resultado extraordinário. E eu quero te convidar também para você fazer parte das minhas redes sociais. No Instagram, @especialista.limpeza.
No Quai, @especialista.limpeza. No TikTok também, @especialista.limpeza. E não esquece de se inscrever nesse canal, porque eu tenho certeza que depois que você se inscrever e participar desse ambiente que vai te ensinar todos os dias como fazer limpeza de verdade. Eu tenho certeza que depois dessa imersão você vai ter uma nova mentalidade. E você vai conseguir atender necessidades de pessoas aí na sua cidade que não sabem fazer limpeza. Seja na limpeza de vidros, seja na limpeza de teto, PVC, de cozinha industrial, está tudo engordurado, ninguém sabe limpar. Seja limpeza pós-obra, limpeza de casas de alto padrão, ninguém sabe limpar. Eu te convido para você assistir a nossa aula depois de amanhã, quarta-feira. A parte técnica da limpeza. E eu te garanto que depois da parte técnica da limpeza, a gente vai seguir com a parte prática. E vamos fechar com chave de ouro esse treinamento. A imersão limpeza americana. Mais uma vez, seja bem-vindo e eu te encontro quarta-feira. Meu muito obrigado.